Hoje, então, a gente começa um pouquinho sobre este livro incrível chamado A Noite, do Elie Wiesel. Este é um livro de 1958 e o autor do livro é um sobrevivente de Auschwitz. Então, aqui neste livro, ele nos conta sobre sua experiência em campos de concentração de 1944 até o fim da Segunda Guerra Mundial. O que difere este livro aqui de outros que também trazem relatos de sobreviventes de campos de concentração, como, por exemplo, É Isto um Homem, do Primo Levi, que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar link na descrição do vídeo para vocês, mas então. O grande diferencial deste livro talvez seja a questão da idade do narrador quando tudo aquilo acontece. Então, em seu tempo como prisioneiro em Auschwitz e depois em Buchenwald, o autor do livro tinha de 14 para 15 anos de idade. Então, ele tinha 14 anos de idade quando ele entra em Auschwitz junto com sua família e 15 anos quando ele sai de Buchenwald, como o único sobrevivente de sua família. Então, perceba que ele era uma criança que vivia uma vidinha pacata e protegida por seus pais e pelo ambiente onde ele cresceu. Isso em uma Transilvânia em que a comunidade judia muito duvidava de que houvesse em algum momento uma invasão alemã. Era 1944 já, então notícias do enfraquecimento do exército alemão já chegavam ali há algum tempo. Então estava tudo sussa, até não estar mais. E olha que os judeus da Transilvânia tiveram um aviso, hein? Mas esse aviso foi ignorado solenemente. Então, logo no início do livro, eu li este livro em inglês, traduzido pela própria esposa do autor. Talvez na edição brasileira, vocês estão vendo a capinha aqui ao lado, eu vou deixar link na descrição também. O nome desse personagem esteja um pouquinho diferente, mas então, logo no início do livro, nós somos apresentados ao Moshe the Beetle, que era o mendigo da cidade onde cresce o nosso narrador. Ele era um mendigo aceito por todos exatamente por não incomodar ninguém. E ele era muito entendido em cabala, hein? Num dado momento ele vai se tornar o professor do narrador do livro. Até que um dia todos os estrangeiros são expulsos daquela cidadezinha. Então você tem caminhões de gado sendo responsáveis aí pelo transporte dessas pessoas. E o Moshe the Beetle era um estrangeiro também, portanto ele também é levado. E aí, curiosamente, ele vai, mas volta. E ele é o único que volta, trazendo novidades que ninguém quer ouvir. Bem, ele conta o que aconteceu consigo e com os demais judeus que foram transportados através da Hungria, né, até a divisa, né, com a Polônia. Uma vez lá, os carros pararam, os judeus foram empurrados para fora desses carros e foram obrigados a cavar um buraco imenso. Depois de cavado o buraco, o pessoal da Gestapo começa a atirar nessas pessoas que caíam direto lá dentro desse buraco. No fim das contas, o que nós temos ali é uma grande cova. E não para por aí. Os bebês e crianças de colo que estavam ali eram arremessados e usados como alvos pelos soldados da Gestapo. Inclusive, o tratamento, entre aspas, das crianças nos campos de concentração são o ponto mais triste e talvez impactante aqui deste livro. Eu não me lembro de ter lido em nenhum outro lugar sobre crianças sendo arremessadas para o alto e usadas como alvo por soldados, ou sobre até mesmo como alguns soldados nazistas pedófilos separavam algumas dessas crianças para... Olha, que livro pesado, viu, pessoal? Bem, de volta ao Moshe the Beetle. Ele mesmo diz que só conseguiu escapar do que aconteceu ali na fronteira da Hungria com a Polônia por milagre. E ele tem consciência de que ele volta de lá com uma missão. Então ele volta para Sighet, né? Vocês estão vendo aí o nome da cidade na Transilvânia, onde se passa aqui o início da história. Então ele volta para lá para avisar a comunidade judia do que tinha acontecido com ele e provavelmente aconteceria com todos eles também. Mas então, ninguém deu ouvidos. Afinal de contas, ele era só o velho, pobre e doido da cidade. Ninguém deu importância, ninguém quis ouvir, enfim. Mas ele não desiste. Então, mesmo sendo expulso de todos os lugares, ele continua tentando ser ouvido. E aí chega um momento em que o próprio narrador, né, o aluno dele, né, vira para ele e pergunta: olha, por que você quer tanto que eles acreditem em você? E ele responde isso aqui, ó. Eu vou fazer uma tradução livre rapidinha aqui, vamos lá. Você não entende, você não pode entender. Eu fui salvo miraculosamente e eu consegui voltar. De onde eu tirei minha força? Eu queria voltar para Sighet para descrever a minha morte, para que vocês possam se preparar enquanto houver tempo. Vida? Eu não ligo mais para a vida. Eu estou sozinho, mas eu queria voltar para avisar a vocês. Só que ninguém está me ouvindo. Isso que aconteceu com o Moshe the Beetle aconteceu por volta do final de 1942. Depois disso, nós estamos em 1944 e nem a Transilvânia escapa.
Nós temos lá uma invasão alemã, a família toda do narrador é levada para Auschwitz, a mãe e a irmãzinha saem pelo lado errado do vagão, digamos assim, elas vão direto para a fornalha. Então ele e o pai passarão os próximos meses em um campo de concentração. O pai, nesse momento aqui, já era bem velhinho e já estava em situação periclitante de saúde. Depois de um tempo, os dois são levados para Buchenwald, que era mais um campo de trabalho forçado, né? Lá se produziam armas. Mas não se enganem, tá? Lá em Buchenwald, mais de 50 mil judeus pereceram também. O pai do menino não sobrevive e a descrição da doença até o fim do pai é outra das passagens mais pesadas que você vai ler na sua vida. Este livro é muito pesado. É o tipo de livro que, após o término da leitura, você não o fecha tranquilamente e vai dar um passeio, sabe? Não, cara, este livro fica com você. Bem, como eu disse para vocês, ele é o único sobrevivente de sua família. Ele era uma criança de 15 anos. E não adianta você achar que aos 15 anos você era super maduro, porque você sabe que não era. Então ele tinha 15 anos de idade, a família inteira pereceu, os pais, a irmã. Ele estava absolutamente sozinho no mundo, depois de toda aquela experiência em campos de concentração. E o livro se encerra com memórias dos dias logo após a libertação. E é um final muito bonito, né? Ele se olha no espelho num dado momento e o que ele vê refletido ali, na verdade, é um cadáver olhando de volta para si. E ele vai dizer que aquele olhar nunca mais o deixou. Ou seja, morre sem vida depois de uma experiência em um campo de concentração. A função do autor aqui neste livro é a de registrar sua experiência pessoal. Então, o livro é contado por ele mesmo, em primeira pessoa, quase que em tempo real. Então, ele vai nos contando os acontecimentos conforme eles foram vividos. E além de contar sua própria experiência, ele também nos conta sobre as pessoas que cruzaram seu caminho por lá. E tem uma história específica aqui que, gente, sério, vai acabar com você. Vai partir do seu coraçãozinho em mil pedaços. Que é a história do jovem violinista. Ele reconhece esse menino, ele já o conhecia anteriormente. É um menino da idade dele que sabe-se lá como consegue levar o violino, né, para o campo de concentração. E aí você tem um momento em que esse menino já cansado, faminto, pega o violino e toca. E ele toca de um jeito tão bonito que acaba comovendo a todos que estão ali. E aí o próprio narrador vai se lembrar de que ele pensou o seguinte, ele pensou, poxa, parece que ele está tocando como se fosse a última vez. E aí, no dia seguinte, ele é encontrado morto ao lado do violino. Ou seja, aquilo ali realmente aconteceu. Ele realmente estava tocando pela última vez. Este aqui é um livro curto, sem firulas, escrito de um jeito muito bonito, com uma melancolia que não chega a ser exatamente dramática. Obviamente, por conta do peso dos acontecimentos, o drama acaba ficando por conta do leitor mesmo. Mas é simplesmente um registro honesto dos acontecimentos. O que você tem aqui é um adulto olhando para os seus 15 anos, e como foram tempos muito difíceis, simplesmente não tinha outra forma dele contar essa história. E o livro se chama Night, né, ou A Noite em português, porque de tudo o que aconteceu com o autor, uma das coisas que mais o marcaram em toda essa experiência foi a primeira noite em Auschwitz. Na página 34 desta edição, ele vai dizer o seguinte, eu vou traduzir livremente aqui também. Eu nunca me esquecerei daquela noite, a primeira noite no campo, que transformou a minha vida toda em uma longa noite 7 vezes seladas. Aí aqui, lembra que ele estudava Cabala lá com Moshe DeBito, né? Então, na Cabala é dito que a alma precisa passar por 7 portões e cada um desses portões é protegido por fogo. Então é como se ele estivesse dizendo pra gente que ter passado por Auschwitz e por Buchenwald foi, na verdade, essa aprovação dele, né? Como se a alma dele realmente tivesse atravessado esses 7 portões de fogo. Continuando, eu nunca me esquecerei da fumaça. Eu nunca me esquecerei dos pequenos rostos das crianças cujos corpos foram transformados em fumaça sob o céu silencioso. Eu nunca me esquecerei daquelas chamas que consumiam minha fé para sempre. Eu nunca me esquecerei do silêncio noturno que me privou por toda a eternidade do desejo de viver. Eu nunca me esquecerei daqueles momentos que mataram meu Deus e minha alma e transformaram meus sonhos em cinzas. Eu nunca me esquecerei de nada disso, mesmo que eu seja condenado a viver por tanto tempo quanto o próprio Deus. Só lembrando que Deus é eterno, né? Nunca.
Então é sobre esta longa noite nos campos de concentração que nós vamos ler aqui neste livro. Este é um livro muito impactante. Como vocês puderam ver nesse trechinho que eu traduzi, existe toda uma discussão sobre onde está Deus num momento como este. Tem um momento aqui em que um garoto será enforcado e deixam o corpo dele lá enforcado mesmo, né, balançando ao vento. E alguém faz essa pergunta em voz alta, né, onde é que está Deus numa hora dessas, né? E aí uma outra pessoa vai responder, olha só, ele está ali, ó, balançando naquela forca. Não é fácil, meus amigos, mas é preciso passar por esse tipo de leitura, né? Essas pessoas passaram por tudo isso, nós só precisamos ler sobre as experiências deles, para que a gente também não se esqueça. Este livro foi publicado em 1958. O autor do livro ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no final dos anos 80, então aqui, nesta edição pelo menos, nós temos o discurso dele no ato do recebimento do prêmio. E uma coisa curiosa que nós vamos ler na introdução, escrita pelo próprio autor também para esta nova edição, é que na época em que este livro foi escrito, ele demorou bastante tempo para ser publicado. Ele foi publicado primeiro na França por conta de um autor francês chamado François Mauriac, né? Então foi ele quem insistiu para que o livro fosse publicado. Então é dito que naquele final dos anos 50 até o início dos anos 60, livros sobre a Segunda Guerra Mundial eram muito raros. E este aqui, se não foi o primeiro, foi com certeza um dos primeiros relatos de sobreviventes de campos de concentração. Então é um livro muito importante, ele faz parte de uma trilogia, mas ele pode ser lido separadamente tranquilamente. Este é considerado o mais importante, principalmente porque conta a experiência pessoal do autor. Como eu disse a vocês, ele é escrito em primeira pessoa, a impressão que dá é que nós estamos lá junto com ele o tempo todo, observando tudo aquilo. E, gente, isto é um livraço. Eu vou recomendar aqui fortemente que vocês também leiam este livro. Vou deixar o link para esta edição em inglês e para a edição em português na descrição do vídeo também. Então, se você já leu livros como este aqui, ó, É Isto um Homem, do Primo Levi, como eu disse para vocês, já tem vídeo no canal, tem link na descrição. Aqui nós também temos um relato em primeira pessoa, né? Nós temos um sobrevivente também de Auschwitz, e é um outro tipo de relato. Não deixem de ver o vídeo e de ler este livro também. Também é um livro curtinho. O Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, também é outra recomendação nessa mesma linha. Este aqui é um livro que busca sentido naquele sofrimento terrível também, né? De certa forma, este livro tenta responder a pergunta que é feita aqui neste livro, né? Esta perda da fé, a morte de Deus e tudo mais que eu li para vocês aqui. E a grande pergunta, né? Onde está Deus em momentos como este? Talvez seja respondida aqui pelo Viktor Frankl. Mais um livro curtinho, excelente. Também tem vídeo aqui no canal, o link estará na descrição. E para quem prefere ficção, volto a recomendar o Brodeck, do Philippe Claudel. Este é um livro que ainda não foi traduzido aqui no Brasil, não sei porquê. O Philippe Claudel é um autor francês também. Este livro aqui foi adaptado para uma graphic novel, que é fácil de encontrar por aqui, mas a graphic novel, gente, não chega aos pés deste livro. Este livro é fantástico. É não ficção, é uma história escrita de um jeito bem diferente. Vejam lá o vídeo caso não tenham visto ainda, mas um dos personagens também vai passar por estas situações aqui de campo de concentração e vai voltar para contar o que aconteceu com ele. Vou deixar todos os links para estas resenhas na descrição, não deixem de ver e não deixem de ler o Noite também. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.